Mas o tema do mês, né, mudamos, entramos no mês novo, a maturidade, justamente a criança, né, a minha realidade do dia a dia, cuidar de uma criança de 2 anos, e eu trouxe até um nome que ela é chamada hoje em dia pela minha esposa, a Dole Baby, porque ela entrou na fase que tudo tem que ser do jeito dela, na hora dela, e não fala, né? Não quer falar, ela fala todas as palavras, de vez em quando ela vai e fala tudo, mas na hora dessa hora de se irritar, ela só faz os grunhidos inexprimíveis e que a gente não entende nada. E a gente tenta ensinar, a gente tenta falar, olha, fala, o ouvido do papai está doendo, fala baixinho, fala, explica, porque eu não estou entendendo o que você quer. E é uma fase que vem de aquela criança que quer fazer coisas que são inadequadas para a idade dela. São coisas de pessoas mais maduras, são coisas de pessoas que estão crescendo. E a gente vê o exemplo disso na Bíblia, né? Se a gente for ler, a gente vai ler, né, os versículos que falam aqui, mas antes, né, eu queria trazer para vocês a definição de maturidade. Qual a definição de maturidade? A definição de maturidade, eu anotei aqui, é o estado, condição, estado ou condição de adulto, condição de plenitude, saber, habilidade adquirida. Ou, segundo a outra definição, um estágio de desenvolvimento completo. Ou seja, a pessoa está no auge dela. Chegou ali, plenitude, maturidade completa, não tem mais para onde crescer. Acho que nem o mais idoso aqui chegou nessa plenitude toda, porque se chegar, eu acho que o Senhor leva. Apesar da dona Cleusa ser muito sábia, né? Né, dona Cleusa? Não vou revelar a idade, mas a dona Cleusa aqui eu acho que tem um pouquinho mais de experiência que eu. Assim como outras pessoas, o Sérgio, né, a minha própria mãe, que está viajando. E o tempo, a idade, traz a maturidade e que uma criança como a minha filha não tem, né? E a gente sempre fala, e eu acho que é normal sempre olharmos para a pessoa ao lado, à frente, atrás, e queremos dar uma opinião de que, será que fulano é maduro, fulano está pronto? Eu acho que não está pronto para isso. Mas seja o que Deus quiser, né? É uma lição que ele vai aprender. Quem nunca pensou isso na sua vida? Os pais já pensaram, você já pensou isso de alguém que você deu um cargo, se você é chefe, se você não é, você fala, poxa, eu vou dar isso aqui, essa atribuição. Ou você contrata até um profissional que você acha, poxa, eu acho que ele não está pronto para isso, mas vamos lá, vamos ver no que dá. Então, a gente vai andando, vai caminhando para que a gente possa viver uma vida mais plena no decorrer dos anos, né? E no primeiro versículo que a gente vai ler hoje, né, que o primeiro ponto é o desenvolvimento requer sustento. Então, lá em 1 Coríntios 3, versículo 1, está bem pequeno. Quem consegue ler aí não precisa ir no oftalmologista. Irmãos, não lhes pude falar como as espirituais, mas como a carnais, como as crianças em Cristo. Dai-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições. Paulo está falando aqui à igreja de Corinto que eles não estavam preparados para algo novo. Eles ainda tinham que continuar no leitinho. Por quê? Se você for ler a carta toda, você vai ver que ele fala de dissensão, de fofoca, de um monte de coisa que a igreja estava imatura. Amém? E ele fala, tem coisas muito mais profundas do Senhor para te falar, tem coisas muito maiores, mas eu não posso compartilhar com vocês agora. Por quê? Porque vocês ainda estão na fase do leitinho. É exatamente a minha condição hoje, olhando para minha filha. Ela quer fazer algumas coisas que eu olho assim, tem que sair correndo para pegar, porque ela acha que ela já é possível fazer várias coisas, né? Como, por exemplo, outro dia eu estava ali na garagem mexendo num negócio, ela pegou a chave do meu carro, abriu, né, um carro está ao lado do outro, ela abriu e sentou no banco do motorista. E já estava lá, querendo dirigir o carro. Ela não é madura o suficiente para dirigir um carro, nem alcançaria os pedais. Mas, como meu carro
né, o que ela entrou é grande e pesado, eu sempre deixo ele engrenado, porque o freio de mão, às vezes, não aguenta o peso dele. Então, eu tenho que parar e deixar engrenado ali. Então, se ela ligasse, provavelmente teria um problema, porque o carro iria sair andando. Mas ela não tem condição de saber isso. Quem sabe disso sou eu que tomo conta, o garantidor dela, o tutor. Por muitas vezes também agimos assim, queremos algo mais ou pedimos algo para o Senhor que não estamos prontos. Né? Pela manhã eu dei o exemplo de algum tempo atrás, não recordo quanto tempo, mas pelo menos uns 4, 5 anos atrás, entrou uma pessoa nova na igreja e me falou, olha, Vitor, eu me vejo pregando ali na frente, será que você pode me dar a oportunidade daqui, sei lá, algumas semanas? E a pessoa tinha, sei lá, um mês de convertido. E eu fui explicar, olha, calma, devagar. E aí fez um vídeo enorme para botar na internet, para uma pregação da pessoa e tal. E colocou e depois logo me ligou, você tinha razão, eu já tirei do ar, porque eu estou uma guerra espiritual tremenda. Tudo aquilo que eu falei, eu estou sendo tentado nisso. E hoje não está nem na igreja mais, né? Então tem coisas que a gente tem que ter o tempo de maturar, de estar pronto, porque estamos em guerra. Né? E um soldado, ele não vai para a guerra sem o treinamento, ele não vai para a guerra sem estar preparado. O Senhor nos dá funções, o Senhor nos dá direcionamento, Ele nos dá capacitação para que a gente possa guerrear. Então, se a gente não está preparado, você vai na guerra e você vai ser alvejado, você vai ser alvo. Né? Se vocês já ouviram aquela expressão boi de piranha. Né? Quando você vai cruzar o rio que tem bastante piranha, você pega o boi mais antigo e corta as pernas dele, para que ele possa sangrar e atrair todas as piranhas para ele. Daí que vem a expressão. Então, você vai lá, todo mundo vai ali naquele boi e você sacrifica ele para que os demais possam passar. Então, se a gente não vai preparado, se a gente é um peso morto, você pode ter certeza que, assim como aqueles animais ali olharam, esse aqui é o mais fraco, o inimigo também observa isso. Se alguém é mais fraco, se alguém não está na brecha, né? Se não está preparado para estar na brecha, ou melhor, ele vai o quê? Alvejar essa pessoa. Não é verdade? Você vai primeiro no ponto mais fraco. E por isso que tem uma maturação. E a mesma coisa no cristianismo, na nossa vida cristã. E a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo. E aqui Paulo está falando de coisas que ele falava, olha, eu tenho mais para falar. Por quê? Né? A gente vai chegar aqui no segundo ponto. Porque vocês precisam buscar mais a Deus. Vocês precisam buscar coisas mais profundas. Né? Não estar estagnado, para que a gente possa passar para o segundo ponto. Porque se você não está nessa evolução, num caminho de ir para algo maior, algo mais profundo, vai ficar no leitinho, como a igreja de Corinto. Ele queria trazer algo mais, ele queria trazer algo novo, que o Senhor tinha ali. Mas por que não vinha? Porque precisavam passar estágios. E ali já tinha muito tempo, olha, é a mesma coisa que se a gente parar para pensar, eu não conheço ninguém assim, mas tem algumas pessoas que eu já ouvi dizer, talvez, que vão em vários lugares e falam, poxa, ali tem um profeta, eu vou lá para receber dele, para ouvir dele. E aí, depois, na semana seguinte, é outro lugar, depois é outro, depois é outro. Deus, Ele quer um relacionamento direto conosco. Não tem problema nenhum a gente vir buscar uma palavra, alguém fale alguma coisa, mas depois de certo tempo, depois do leitinho, você tem que ouvir a voz, né? Eu lembro quando a minha filha nasceu na maternidade, e a médica pegou, limpou, lavou, e ela não chorou por 24 horas, demorou 24 horas para chorar. Mas ela ficou ali, né, meio assim, e a hora que ou eu pegava, ou a Lívia pegava, ela se acalmava, porque ela conhecia a voz. Porque enquanto estava no ventre, crescendo, evoluindo, amadurecendo, ela conhece, ela escuta a voz. Então, quando escuta a voz, se acalma. Então, o filho, a filha, tem que conhecer a voz do seu pai. Amém? Então, a gente tem o tempo do crescimento, a gente tem esse tempo. E muitas vezes vai depender, o Senhor é um Deus que Ele sabe como criar, não é como nós, né? Porque, por exemplo, várias vezes, como eu falei, a minha filha pode estar irritada se você estiver cansado, se você estiver de saco cheio,
perdão pela expressão, você vai querer fazer alguma coisa, um atalho. Mas Deus, ele não pega atalho. Nós pegamos. Não é, toma aqui o meu celular, vê isso aqui. A gente não dá tela para ela, né? Então, imagina como é que eu estou quebrado. Porque você tem que distrair de alguma forma, fazer alguma coisa, brincar, pintar, desenhar, e etc. Mas Deus, ele não toma atalhos. A gente, às vezes, fica irritado, perde a paciência e faz o quê? Fala, tá bom, vou fazer do jeito que você quer. Porque a gente acaba mimando os nossos filhos. Por quê? Porque a gente não aguenta ficar ouvindo aquele choro, não é? Quantas vezes a gente não vê uma criança gritando numa loja de shopping, e se a pessoa puder arcar com aquilo que a criança quer, o que ela vai fazer? Ela vai obedecer a criança, aquele pedido. Mas Deus não é assim, ele precisa que a gente amadureça para que a gente possa ir caminhando para a plenitude, para que ele possa dar coisas maiores para a gente. Amém? E a gente chega no segundo versículo, quando o sustento é inapropriado, segundo tópico. E lá em Hebreus, capítulo 5, versículo 11, a este respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, não deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aqui na minha versão tem umas partes diferentes, e eu vou botar aqui, o versículo 11, diz assim: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de entender, porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Pois, embora a esta altura já devessem ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Depois eu continuo aqui os demais versículos. E interessante que eu fui buscar esse negligente para ouvir ali, na versão estava tardios a escutar, e tem outro que diz dificuldade de ouvir, e tem outras versões que falam outras coisas. Mas se a gente for buscar na essência, né, aquela Bíblia que traz os originais em grego e hebraico e etc., ele vai trazer um outro sentido, que é o sentido de que ele fala: vocês se tornaram o quê? Preguiçosos, lentos ou descuidados em ouvir aquilo que Deus fala. Por muitas vezes a gente está ali, ouve quantas palavras, você pode ficar 20, 30 anos na igreja, se você não botar em prática a palavra de Deus, se você não colocar em prática, isso aqui se torna algo vazio. Quantos de vocês conhecem pessoas que dominam a palavra de Deus de trás para frente, de cor, de salteado, recitam e falam vários versículos citando, isso aqui está lá e tal, versículo tal. Mas isso sem o Espírito Santo, sem uma vida nova, não faz sentido algum. Sem a maturidade que o Espírito Santo traz, a gente vai continuar naquele leitinho, você vai continuar vendo a palavra, ouvindo a palavra, mas colocar em prática, viver a palavra é outra coisa. E aqui fala, vocês já deveriam ser mestres, ou seja, ali a igreja de Hebreus, a carta aos Hebreus, então, ele está falando, vocês já deveriam ser mestres, vocês se foram a primeira de todas, o que vocês estão fazendo aí? Estão esperando mais alguém vir falar, vem outro apóstolo, vem outro não sei o que falar, e vocês continuam no leite. E Deus querendo dar algo mais. Então, a maturidade, o crescimento, ele depende de uma ação daquele que ouve, daquele que recebe. Não adianta, muitas vezes, a gente estar aqui, sentado, orar, simplesmente para pedir algo, para falar algo, se a gente não tem um relacionamento profundo com Deus.
Por quê? Porque se torna algo religioso. Vir na igreja, quantas pessoas eu conheci na minha vida que vinham à igreja e... Eu lembro de uma vez que eu estava era lá na Union Church, eu tinha uns 12, 13 anos, e veio uma pessoa visitar, e aí eu perguntei, e ele era da minha escola. Eu falei, ué, seu pai veio aqui, você, primeira vez? Não, a gente é da igreja tal, mas ele veio aqui por causa de um amigo, chamou ele. Aí eu falei, você é cristão? Era um dos piores da escola, né? Que fazia, aprontava. Aí ele falou, mas não fala para ninguém lá na escola não, porque não queria sofrer, não queria pagar o preço como eu pagava, né? Que hoje é mais fácil, eu acho. Naquela época você não podia falar, se era falar que era cristão, era debochado o tempo todo. E aqui a gente está no 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança, inexperiente no ensino da justiça. 14. No entanto, o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, se tornaram aptos a discernir tanto o bem quanto o mal. E é uma característica. Qual a característica dos adultos? É aquilo que a gente falava de maturidade, que você chegou à sua maioridade. Você tem que ter as suas faculdades de discernir o que é certo e o que é errado. Uma criança como a minha filha, é engraçado que eu fui vendo, até uns 3 meses atrás, ela não tinha o discernimento de medo, de dificuldade, de algo alto, ou que ela ia cair, que ia se machucar. E daqui para cá, ela começou um dia que ela falou, medo. Eu falei, ué, quem te ensinou isso? Aprende, né? A criança, ela desenvolve a observar, isso aqui está alto demais para mim. E ela para e fala, papai, ajuda. Papai, ajuda, mamãe, ajuda. E ela já vê, ela fala, aí chega um lugar assim, ela já chega aqui e fala, medo. Antes ela via um cachorro na rua, ela ia correndo com toda a força, eu tinha que segurar ela. Hoje em dia ela dá um passo para trás de mim e fala, medo. Aí eu falo, esse aqui eu acho que é mansinho, mas o meu medo é ela puxar o rabo do cachorro do que o cachorro morder ela, porque ela ainda não tem o tato do carinho. A gente tem 2 animais em casa que uma permite até certo ponto e a outra já vê e já sai correndo, porque sabe que vai rolar um puxão de pelo ali. Um dedo no olho, às vezes ela fica assim, ó, no olho. Pô, que legal. Mas ela foi aprendendo que aquele animal ali tem uma hora que se torna meio bravo. Ela mesma já pegou isso aqui, medo. E aprende. Vai chegando uma hora que vai amadurecendo, vai discernindo o bem e o mal. Se a gente não busca a palavra de Deus, se a gente não domina a palavra de Deus, se a gente não conhece a palavra de Deus, a gente não vai conseguir discernir o que é bom do que é ruim. A gente não vai discernir o bem do mal. Por quê? Muitas vezes se aparenta bem, né? Vocês pegarem aí algumas das religiões que tem por aí, ou algumas seitas, tem uma que, como a gente está gravando, prefiro não falar o nome nem do... Mas o cara era cristão e saiu para passear no bosque. E, de repente, apareceu um anjo de luz e falou, olha... Aí ele perguntou, eu quero saber, eu estava questionando se essa palavra de Deus é realmente de Deus ou não é. E aí esse ser iluminado apareceu, não, eu te trago aqui uma Bíblia novinha, né? E aí é um livro, né? Alguns já entenderam o que é, e aí criou toda-se uma história mirabolante, que é muito mirabolante mesmo, né? E até, em vez de ser as tábuas de Moisés, é escrito, né, num carneiro de ouro. Então, alguém que não sabe já pode ter decifrado. Bem, cara, quando a gente não consegue discernir o bem do mal, a gente pode ser enganado pelo inimigo. Querendo fazer o bem, querendo fazer o que é certo. No momento de fraqueza, se você não está apto a buscar de Deus, a conhecer a palavra de Deus, você vai simplesmente ser, por algumas razões, ser levado ao erro. O que eu posso te dizer hoje em dia é que o mal ele não se aparenta mais com cara de mal, né? Até porque hoje em dia eu às vezes ando por uns lugares mais distantes
E a coisa não é mais escondida, né? Você vê algumas pessoas já colocam lá, consulta com capeta. Trago sua pessoa amada em 3 dias. Antigamente era com isso, com aquilo outro, já tem direto. O nome é. Eu li, eu passei lá pela freguesia, eu vi. Casa do. Esqueci agora o nome, mas estava lá, consulta diretamente com o capeta. E grandão, assim, letras garrafais. O inimigo, ele não precisa mais. Quando é inimigo, ele já se apresenta assim. Mas as coisas sutis é que são complicadas. Aquilo que parece que é e não é. Né? 2 rapazes solteiros, elegantes, andando pela rua. Né? Podem ser levados ao erro, né? Vocês 2 aqui, né? Solteiros, estão procurando. De vez em quando, não é um com o outro, não. Imagina os 2 andando e 2 mulheres. Você pode se enganar, né? Tem gente que depois vai conversar e fala, não, olha só, eu sou cristão, mas eu não gosto de igreja, não quero estar na igreja, não é verdade? Laço. O que foi? Mas muitas vezes as coisas acontecem. Eu tive uma namorada antes da Lívia que ela dizia que era cristã, que ia na igreja, mas eu fui conhecendo ela, não é, né? Aí eu falei, pô, Senhor, eu tenho que terminar. Aí eu cheguei para o Norberto, falei, você pode orar pelo meu relacionamento? Aí ele falou assim, já orei e é para você terminar. Eu falei, amém. Eu falei, Deus só confirmou o que ele já tinha me falado. Não posso citar nomes também, né? Mas só para dizer, ela casou, logo depois se divorciou, já sei que ela já traía o marido, depois traiu, abandonou a criança, nem quis ficar com a criança, deixou com o marido. Uma mulher que deixa a criança, fala, Deus me livrou tranquilamente, porque quando eu não conhecia a mãe dela, ela não morava com a mãe. Quando eu conheci, aí eu vi onde é que eu estava me metendo, porque ela fez igualzinho a mãe dela fez, ela replicou. Porque tanto que eu não conhecia a mãe, ela morava só com o pai. A mãe também não quis criar, não quis estar junto. Vou viver minha vida, eu preciso da minha felicidade, eu preciso buscar falta de maturidade. Para a gente entrar no relacionamento, para a gente entrar em algo mais na nossa vida, a gente tem que ter maturidade. O mínimo possível, né? Às vezes a gente olha alguém e fala, pô, será que está pronto para casar mesmo esse sujeito? Eu te falo que quando eu casei, eu não estava nem um pouco pronto. Mas foi ao longo do caminho, eu fui aprendendo, fui crescendo. E hoje eu dou alguns conselhos que deveriam ter me dado, que não me deram. Hoje eu falo, olha, ninguém me falou isso não, mas eu agora sei, pela experiência própria, que é melhor você falar. E aquele tempo... Mas tem um mínimo, qual o mínimo? Primeiro você tem que sustentar a sua própria casa, está lá em Provérbios. Se você não consegue sustentar a sua casa... Aqui para a galera mais jovem, se você vai chamar alguém para sair, pedir dinheiro para o teu pai, já nem faça, já está errado. Você vai pedir, se você está querendo começar um relacionamento, vai querer, você tem que já estar buscando poder sustentar aquela pessoa. Né? E mulheres, do outro lado é isso, você o rapaz chama para sair, aí ele fala, vamos, pô, paga aí que eu não tenho dinheiro, fala, sai fora. Sai fora que você que vai ter que trabalhar para sustentar a casa. A maturidade vem para cada passo da nossa vida. Tem uns que estão prontos para o relacionamento, tem outros que estão prontos para casar, outros estão prontos para coisas novas na vida, outros estão prontos para edificar coisas maiores. E nós, como igreja, como corpo, também devemos estar juntos, porque Paulo está falando aqui no plural, ele não está falando para ninguém somente, ele está falando para a igreja. O que Deus tem para a nossa igreja? O que Deus tem para nós como pessoas, indivíduos separados que, quando se reúnem, se tornam só. O que Ele quer fazer nesse bairro, o que Ele quer fazer nessa cidade, provavelmente Ele só vai conseguir quando a gente chegar numa maturidade X, como corpo. Porque uma andorinha sozinha dificilmente faz verão. Jesus fez, mas ele precisou de 12 para propagar aquilo que ele pregava, para que as pessoas levassem
o evangelho. A maturidade depois veio, porque se você vê Pedro, por exemplo, antes de Jesus voltar, ressurreto, ele era totalmente imaturo. Você olha assim, a gente sabe que ele fala, vou construir a igreja, você é a pedra. Mas quando você lê lá atrás, como é que pode Jesus falar que vai incumbir esse cara para ser o grande apóstolo depois que ele for embora? Paulo, a mesma coisa, né? Você vê, ele não estava pronto, mas depois teve que vir Jesus aparecer para ele, né? E chamar, Saulo, por que me persegues? E aí depois veio uma maturidade. Agora, cabe a nós ouvirmos o chamado, cabe a nós ouvirmos o que Deus tem para nós e exercitar. Como é que a gente vai exercitar? Como é que a gente busca? A gente tem um exemplo, né, claro, na Bíblia, que é Jesus. Né? Então, se a gente botar lá em Lucas 2, versículo 40, diz assim: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O grande exemplo de maturidade para nós é Jesus. Dizem que todo homem não sai da quinta série. Há um pouco de verdade nisso. Não é, mulheres? Os homens parecem ser mais brincalhões mesmo, a gente brinca mais, a gente tem esse senso de humor. Mas há momento para ser sério. Você vê quando a pessoa está brincando, há momentos de seriedade e maturidade. Aqui Jesus está falando que ele crescia em sabedoria, cheio de sabedoria, com 12 anos. Esse texto aqui, contextualizando, ele tinha 12 anos. E ele não foi lá. Logo depois ele estava onde? Na sinagoga, e não estava ouvindo, ele estava ensinando. Um grande exemplo de maturidade que nós temos deixado por Deus para que a gente pudesse olhar, observar e replicar é Jesus. Se a gente tem que copiar alguém, é Jesus. E boa parte, né, do que Jesus fez, do que ele fazia, e como ele crescia, que o texto fala, se fortalecia em espírito. Não adianta a gente achar que a gente vai amadurecer porque eu tenho 50 anos de idade agora. Quem quiser me dar um presente, eu estou fazendo aniversário no final do mês, então pode preparar aí. Estou brincando, gente. Quase já chegando a meio século de idade. A maturidade vem, mas não é essa maturidade, não é essa maturidade de idade. A maturidade espiritual, ela vem como? Sendo fortalecido por Espírito. Como é que a gente fortalece o Espírito? Lendo a palavra, conhecendo a palavra, orando, buscando a Deus, jejuando, vigiando. Jesus chegou e chamou, vocês não podem orar comigo, nem um pouquinho, já caem no sono. Muitas vezes é difícil. Por quê? Nós estamos acostumados a milhares de coisas no nosso dia a dia, a gente não sai mais do trabalho, a gente não consegue mais. Por quê? O celular ele virou, né, uma continuação eterna do seu trabalho. Se você não desligar ele, se você não botar ele no modo silencioso ali, ou não tiver um outro aparelho para separar a sua vida, você não vai descansar nunca. A maturidade vem em orar, buscar a Deus, buscar a presença dEle. Buscar a presença de Deus, assim como Jesus fazia. Tomava tempo fazendo isso. Porque o fortalecimento do espírito é a mesma coisa do corpo. Né? Tem um pessoal aqui mais forte que gosta de treinar na academia, né? Agora, começa você aí na academia agora, para você ver se não vai ser dolorido, cansativo, difícil, não é verdade? Todo movimento para sair da inércia é sempre mais difícil. Né? Aqui o nosso amigo que salta de asa delta. O mais difícil ali talvez seja sair da rampa, correr, você tem que você se movimentar, mas depois que vai, se você conhecer as térmicas ali, souber, você pode continuar indo, não é verdade? Não sou especialista da área, mas aqui se eu falar alguma besteira, me fala. Mas depois que você planou, você vai embora.
Mas quantos aqui de nós a gente já não fez algum, né, se inscreveu na academia? Conheço algumas pessoas, né, pagaram aquele plano anual, é mais barato. E nunca apareceu. Deixou o dinheiro lá. A grande questão é que, para sair da inércia, para conseguir andar, para conseguir ir, você tem que se movimentar, como a gente leu no outro versículo. Depende de você, não depende de mim, não depende de ninguém mais. Jesus, ele está à porta e bate. Quem é que tem que abrir a porta? É ele ou você? A atitude é ao contrário. Um dia eu estava orando por um rapaz, ele falou, pô, eu quero orar, eu quero uma oração e tal. E eram 3 horas da manhã isso. Eu fui ali no play do prédio dele, fui com outro irmão, e ele tinha quebrado a casa toda, estava todo sujo, todo lanhado. A mãe dele ligou para a gente ir lá. E... Saúde. E a gente eu cheguei lá e ele estava assim, poxa, ora por mim, porque eu gosto muito quando oram por mim, eu me sinto uma paz. Eu falei, você foi no centro espírita também? Ele foi ontem. A mesma oração que eu gosto de receber da igreja, num dia, no outro dia eu vou no centro espírita para receber o passe. Aí ele chegou para mim assim, eu falei, então, eu não vou orar por você. Porque se eu for orar por você, você tem que querer a libertação. E você não quer, você gosta daquilo que o inimigo te dá. Então, assim, não vou entrar muito em detalhes pesados, mas além de drogas e outras coisas. Aí ele chegou para mim e mostrou o celular. Mas você não ia gostar disso que ele me dá? E um rapaz, assim, ele estava bem castigado pelo uso de drogas e coisas pesadas. E eu olhei assim e falei, pô, essa aqui ele me deu, essa aqui. Então, eram várias mulheres que ele estava mostrando. Eu falei, fica quieto agora, em nome de Jesus, eu quero falar com ele. Aí riu e falou, espertinho você. Aí eu falei, eu não quero falar com você, eu quero falar com ele. E era justamente, ele estava ali numa possesso, e eu não orei, e falei, recobrou a consciência? Sim, sou eu e tal, respirou e tal. Eu não vou orar por você, porque vai voltar pior. Se você quer se libertar, você tem que se livrar disso. E você gosta disso. E ele falou, eu gosto. E não gosto pouco, né? E gostava bastante. No final, ele, hoje em dia, tem uma vida nova, entrou numa outra igreja que é bem restrita, porque para ele é importante isso, e segue o caminho do Senhor, amém. Mas naquele tempo, o discernimento meu foi esse, de ouvir o Senhor, a maturidade que tem, os anos que você tem, você consegue discernir o que é para fazer e o que não é para fazer. Mas se você não está preparado, se você é imaturo para certas coisas, assim como ele ainda era, também entra. E para quem está orando também. Então, a gente precisa crescer, a gente precisa entender, a gente precisa discernir, para que a gente não caia nesse lado do inimigo. O que Deus quer de nós é um relacionamento. Por quê? Para que a gente não seja crianças. Como eu falava da minha filha, que se irrita por tudo. Se você não faz do jeito dela, ela se irrita. Se você faz do jeito dela, ela também está se irritando agora. Que entrou nessa fase. Mas, para que a gente não seja cristãos que buscam somente o interesse próprio, mas que a gente busca a vontade de Deus e maturidade, a gente deve orar, buscar e ter um relacionamento profundo com Deus. Amém? Felipe, pode tocar uma guitarra aqui para a gente? E alguém aqui não recebeu a ceia? Se não recebeu, aí os irmãos que estão com a ceia podem passar aí. E para concluir, para chegar na conclusão, nós devemos buscar a presença de Deus, nós devemos estar vivendo uma vida na presença de Deus, para que a gente possa não ser esse filho mimado, ou alguém que não busca aquilo que o Pai quer, mas que a gente busque aquilo que Deus quer. Isso é ser maduro, isso é discernir. Porque a criança imatura, ela não enxerga consequência, ela não consegue enxergar a consequência além. Ela quer o aqui e agora. Eu não me importo
com o que vai acontecer, eu não me importo, porque ela não tem discernimento. O discernimento vem de estar na presença de Deus. O discernimento e escutar e não de negligenciar vem de um relacionamento estreito com Deus, para que a gente seja maduro. Amém? Gustavo, pode diminuir a luz do salão? Então, eu queria que você fechasse seus olhos, abaixasse sua cabeça. A gente já vai para a ceia, o momento da ceia logo após. Mas que você colocasse diante do Senhor áreas que você acha que você precisa amadurecer, que o Senhor precisa trabalhar na sua vida, para que você possa seguir para o próximo estágio na sua vida. Coisas que você precisa colocar diante dele, enquanto o nosso irmão faz uma trilha sonora aqui, a gente possa colocar diante de Deus áreas da nossa vida que nos tornam imaturos. Abra o seu coração para o seu Pai Celestial, e fala: Senhor, eu preciso ajuda nisso, eu preciso ajuda naquilo. Mais da Tua presença, Senhor. Queremos ser levados, Senhor, a ter um tempo, Pai, de crescimento. Um tempo de novos desafios. Não enfrentar o mesmo gigante toda semana, todo dia, Senhor. Não comer a mesma coisa todo dia, Senhor. Não tomar o leitinho, Senhor, mas queremos alimento sólido. Queremos crescer. Abre, Senhor, os nossos ouvidos para escutar a Tua voz. Saber para onde o Senhor quer nos levar. O sacrifício de Cristo naquela cruz foi muito mais só para que a gente pudesse estar reunidos aqui hoje, mas para que a gente pudesse ter acesso ao nosso Pai. O símbolo da ceia é uma aliança, para que a gente esteja reunido e a gente lembre do sacrifício de Cristo, que Ele sofreu, morreu por mim e por você, para que a gente tivesse acesso a esse Pai maravilhoso, que nos enche de sabedoria, que nos instrui. Queria que você ficasse de pé agora. E que esse pedaço aqui de biscoito, que representa também um pão, que representa o corpo de Cristo, ele possa nos lembrar hoje do sacrifício que Cristo fez e que não foi em vão, porque a partir de hoje você vai buscar cada vez mais alturas maiores, um relacionamento ainda maior e estreito com o Pai, uma vida de oração, de busca. Você não precisa estar orando o dia inteiro, o tempo inteiro, da forma que a gente pensa, mas você pode estar conversando com o seu Pai. Você pode estar pedindo instrução, sabedoria, mas você pode também tomar um tempo maior para orar por aqueles que necessitam. Você pode tomar um tempo maior para orar para a sua vida, pelos seus familiares. E esse corpo aqui representa aquele que se entregou por você. E que a gente faça isso com a consciência de que somos novas criaturas através desse corpo, amém?
podemos comer o pão. E o sangue representa ainda muito mais, porque através do sangue temos acesso à presença, ao Santo dos Santos. Não existe mais véu que separa o povo da presença de Deus, amém? Através desse sangue aqui, a partir do momento que a gente seguir o juízo, a gente sabe que estamos cobertos por ele, estamos tranquilos para enfrentar o acusador, porque sobre nós está o sangue que traz a vida, que nos redimiu e que nos trouxe acesso ao Pai, amém? Vamos tomar esse cálice para relembrar esse momento, que a gente sempre possa estar lembrando que temos acesso ao nosso Pai. Amém? Que Deus abençoe vocês e que tenham uma semana incrível, experimentando a maturidade na presença de Deus. Amém?